Você já teve a sensação que Deus está querendo te mostrar algo, falar com você, mas você não quer ouvir? Pois é, no capítulo 5 de Amós, Deus levanta a voz. Não para te assustar, mas para te acordar. E se você sente que está tudo desmoronando ao seu redor, talvez esse vídeo seja a trombeta que está faltando. Seja muito bem-vindo a mais um mergulho profundo na palavra. Aproveite e já se inscreve agora no nosso canal. Vamos chegar aos 100 inscritos em breve, em nome de Jesus. Então ativa os sininhos, compartilhe com o pessoal, com os amigos, sua família, pessoal da igreja, as pessoas que você gosta, os pastores que você conhece. Ativa o sininho então, por quê? Porque aqui a gente não enrola, é Bíblia viva, é palavra sem floreio. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Amós. Vamos começar analisando aqui os versículos 3 a 6 e comentando cada um deles. No versículo 3 de Amós 5, nós temos: assim diz o soberano Senhor, a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Então aqui mostra a rigorosidade do juízo de Deus. Ele vai deixar, claro que é uma metáfora, mas em torno de 10% só. Ou seja, a devastação vai ser quase que absoluta. Por quê? Porque ele está irado e ele já avisou antes. No versículo 4 nós temos: assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Quem dera todos tivessem esse entendimento, que buscar Deus, buscar o Senhor Jesus Cristo é a vida. Ele diz: eu sou fonte de águas vivas. E ele disse para aquela mulher no poço, no deserto: se você beber da minha água, você nunca terá sede. Por quê? Porque ele é uma água viva. Se você busca Jesus, você tem a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim será salvo. Ou seja, vai ter vida. Ele fala isso no futuro. Quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê em Jesus hoje já tem a morte eterna, já está com a morte eterna. A gente entende que as crianças não, mas a partir do momento que você deixa de ser criança, você, pelo pecado original lá atrás de Adão e Eva, você já está condenado. Então aqui Deus está reforçando: busquem-me para terem vida. Você tem buscado Deus, você tem buscado verdadeiramente Jesus Cristo de todo o seu coração? E no versículo 5 diz assim: não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba. Então vamos lá, qual que era o problema de Betel? Betel era um local de idolatria, é um local onde Jeroboão ele fez o primeiro bezerro de ouro, era um local onde se misturava culto com Deus com práticas pagãs. Gilgal, que foi muito importante nos tempos de Josué, com o tempo virou um local de centros de rituais vazios e legalismo religioso. E ali as pessoas faziam sacrifícios por tradição e não por um arrependimento genuíno. E Deus não quer religiosidade, Ele não gosta de religiosidade. Ele gosta de coração genuíno, verdadeiro, que busca Ele em verdade e em espírito. Berseba, um lugar que é associado aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mas que se tornou um ponto de peregrinação sem conteúdo espiritual real. Ele continua: pois Gilgal certamente irá para o exílio, ele já está determinando, e Betel será reduzida a nada. Então Gilgal pelo menos vai ficar viva no exílio, viva, mas escravizada. Berseba: mas Betel, nada. Aí para Betel, que é o caso mais grave de idolatria, então lembra, a gente já falou em vídeos passados, idolatria, Deus não perdoa. Então olha só, o local que teve idolatria vai ser reduzido a nada. Os outros, que eram apenas locais religiosos, vão receber a punição, mas vão continuar vivos ainda, o coração vai bater. Ou seja, Deus esperando ainda que eles possam se arrepender. Então é importante a gente entender também, ter esse discernimento, que todo mundo fala assim: ah, todo pecado é igual. Não, não é que todo pecado é igual. Cada pecado tem consequência e cada pecado tem um tipo de consequência. A consequência da idolatria, aqui a palavra está mostrando, foi maior do que a consequência da religiosidade pagã, de rituais vazios. E aí no 6º versículo ele diz: busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Interessante é que Deus, ele tem o juízo, mas ele avisa antes, porque ele espera verdadeiramente que a gente se arrependa, que a gente volte para ele. Então ele está sempre emitindo avisos, sempre ele está usando os profetas, sempre ele está conversando conosco, para que ele não chegue nas últimas consequências. E aqui a gente pula agora para o versículo 15, que diz assim: odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor
o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então aqui está falando o seguinte, vamos ver essa parte. Odeiem o mal, como está aqui em Amós 5,15. Uma vez que a gente entende que o diabo, ele é a fonte de todo mal, ficar irado com o diabo, ficar pé da vida com ele e com a devastação que ele pode estar nos causando, ou nos causou, ou causa para outras pessoas, a gente pode até entender que isso é aceitável, né? Claro, se feito de uma forma bíblica. Mas qual é a melhor maneira possível para você expressar essa ira contra o diabo, contra esse inimigo? É fazendo a obra de Deus com determinação, com paixão. Como? Lendo a palavra, evangelizando, pregando, chamando pessoas para a igreja, estimulando pessoas a serem batizadas. Essa é a ira santa. Quer se irar contra o diabo? Quer se vingar dele de uma maneira bíblica? Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a melhor maneira possível de fazer isso. E finalmente, dos versículos 18 a 20, nós temos: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Está perguntando, vocês estão doidos para chegar o dia do Senhor, né? Mas o que vocês acham desse dia? O que vai acontecer? Aí ele diz, será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Então, ele saiu de um problema e entrou no outro. Fugiu de um leão, encontrou um urso faminto. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Ou seja, acha que está seguro, né? A casa simboliza segurança, mas ali tem uma serpente. O dia do Senhor será de trevas, não de luz. Uma escuridão total, sem um raio nenhum de claridade. Então, o que ele está falando aqui? No contexto bíblico, né, o dia do Senhor era um momento esperado como um dia de uma grande intervenção divina, onde Deus ele julgaria os maus e livraria o seu povo. Só que Amós aqui, ele vira esse desejo ao avesso, como se Deus dissesse assim: vocês acham que vocês vão ser poupados, mas vocês estão vivendo como se eu não existisse. Muita gente dizendo assim, Maranata, a hora vem, Senhor, vem, cantando, louvando, adorando, indo na igreja. Mas será que a gente está pronto mesmo? Ou será que a gente só quer um alívio da dor, uma fuga de uma crise, ou uma escapada emocional, sem passar pela verdadeira transformação do caráter? Amós está dizendo mais ou menos assim, se você só quer o céu, mas não quer o rei, muito cuidado. Porque o dia do Senhor, ele não é só consolo, ele é acerto de contas. E quando ele chegar, não vai dar tempo de improvisar espiritualmente, de clamar, já era. É como o noivo chegando e a noiva ainda ali enrolada com o vestido. Então, o dia do Senhor, para quem está preparado, vai ser bênção, vai ser luz, vai ser arrebatamento, vai ser estar com Ele, vai ser reinar com Cristo. Só que a questão que ele está falando aqui e tem muito a ver com os dias atuais. Muitas pessoas acham que já estão prontas para o dia do Senhor. Muitas pessoas acham que só ter feito uma oraçãozinha ali é o suficiente, só ir na igreja ali, esquentar o banquinho 1h30, 2 horas no domingo é o suficiente. Será mesmo? Será que é só isso? O próprio Jesus disse que a porta para o caminho é estreita e a porta para a perdição é larga. Eu tenho visto em muitas igrejas aí, pessoas que não têm nada a ver de Jesus. Na igreja tem satanistas, tem pessoas má, tem pessoas que estão roubando, tem pessoas que estão enganando. Então, ir na igreja não tem nada a ver. Deus não vai olhar o templo, não vai olhar a sua agenda, vai olhar aqui, ó, o seu coração. Como está o seu coração? O que seu coração expressa? Como estão as suas atitudes perante o Senhor? Como está o seu nível de temor? É isso que vai definir no dia do Senhor o seu destino. Então, abre o olho, varão. Abre o olho, varoa. Esse dia está chegando. Segundo fontes espirituais celestiais, ele já está nas nuvens, preparado para vir a qualquer momento. Então, se esse vídeo falou com você, com seu coração, comente aqui embaixo qual foi o trecho mais importante de Amós 5. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, vamos chegar a 100 inscritos, depois 5 mil inscritos, depois 10 mil inscritos. Vamos multiplicar a palavra genuína, verdadeira e direto ao ponto de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.